Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos, nossa diretoria colegiada, com quórum, portanto, para isso, onde eu saúdo aqui meus colegas, diretor Felipe Sampaio, diretora Carolina Argotto, diretor Luiz André, nosso direto procurador-geral, Luiz Carlos, secretário-geral Nazareno e todos que nos acompanham. Agradeço aí a presença e a audiência. Estamos aqui hoje reunidos, agora 9h47, para deliberar sobre a situação crítica de escassez quantitativa dos recursos do Rio Madeira. Portanto, foi solicitada a abertura, uma chamada dessa 26ª reunião extraordinária da DIREC, onde teremos aqui, inicialmente, uma pequena apresentação da área técnica, que nos provocou sobre essa possibilidade, e, posteriormente, deliberação da diretoria colegiada. Eu passo a palavra aqui ao nosso secretário-geral, só apenas para formalmente anunciar o item e informar se teria mais algum fato. Sou secretário-geral Nazareno, por favor. Bom dia a todas e todos. Trata-se de reunião extraordinária, item deliberativo oriundo do processo 025.01.0025.09.2023, e a matéria a ser deliberada é a declaração de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos hídricos no Rio Madeira. Então, obrigado, secretário-geral. Vou passar a palavra à área técnica, acho que é o nosso superintendente de regulação de usos, juntamente com o nosso superintendente de operações de eventos críticos, que estará com a palavra para poder fazer um pequeno relato da situação. Então, da forma como preferirem aí, por favor. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, diretor-presidente, Maurício, os diretores Felipe, Ana Carolina, Luiz André, secretário-geral, doutor Luiz Carlos. É uma satisfação poder apresentar, uma proposta para essa diretoria colegiada, construída a partir da reflexão de fatos que têm ocorrido, principalmente aí de meados do ano para cá, especificamente quanto à questão envolvendo recursos hídricos ali na região hidrográfica do Rio Amazonas. Tá? 5 superintendências estiveram envolvidas nesse processo, foi criado um grupo interno, pela diretoria da ANA, para conduzir esse processo. Então, o que eu trago aqui pode ser projetado, já está projetado, é um rápido relato, diretor Maurício, diretores, sobre o que aconteceu e os fatos. Tá? Então, trata-se da declaração, subsídios para essa declaração de situação crítica de escassez quantitativa ali do Rio Madeira. Pode passar, por favor? Primeiro, o problema regulatório, os objetivos que se pretende alcançar. O problema regulatório é a situação climática desfavorável observada ali na bacia hidrográfica do Madeira, representando o impacto potencial aos usos múltiplos. E esse é a nossa foco, o foco sobre impacto nos usos múltiplos, notadamente aqueles dependentes de seus níveis ou usos não consultivos, como a geração hidrelétrica e o transporte aquaviário. E o objetivo que se pretende alcançar, o objetivo regulatório, é promover o reconhecimento e acompanhamento da situação crítica de escassez hídrica quantitativa ali no Madeira, visando identificar outros impactos sobre os usos e propor eventuais medidas. Próximo, por favor. Qual é onde essa proposta de declaração ela se encaixa no quadro maior que está em curso? Se encaixa num dos passos propostos no plano de contingência para a prevenção dos efeitos do El Niño. Esse plano de contingência ele foi aprovado por essa DIREC no dia 27 de junho de 2023, tem como objetivo prevenir os efeitos do El Niño e mitigar impactos sobre os usos múltiplos da água. E algumas medidas são propostas nesse plano de contingência. Quais são? A instalação de salas de crise nas regiões Norte e Nordeste, o que foi feito.
a manutenção da sala de crise da região sul, que já existia. Terceiro passo, a declaração de situação crítica de escassez hídrica, que estamos tratando nesse momento. Os outros passos, definição de condições especiais de operação de reservatórios. Aqui eu faço um asterisco sobre a UHS Santo Antônio, depois eu vou comentar. E a definição de condições especiais de uso da água. Aqui eu faço um asterisco sobre sistemas hídricos locais, né, que trata principalmente da questão da região Nordeste. Próximo, por favor. Qual é a base legal para a declaração da escassez? Ela está na própria lei, né, de criação da ANA, 9984, e no artigo 4, inciso 23, diz que cabe à ANA declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos em corpos hídricos que impactem o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União. Isso por prazo determinado. Pode passar? E também o inciso 24 diz que também que a ANA ela deve estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água, a fim de assegurar os usos múltiplos durante a vigência da declaração. Então, a declaração ela é feita, ela é instituída, né? Ela é instituída para um caso específico por um tempo determinado. Tá? Então, que é o caso aqui, e que afetem os setores regulados pela Agência Nacional de Águas em rios de domínio da União. Então, esse é o nosso contexto, essa é a nossa situação de contorno. Pode passar, por favor? O artigo 46 da 11445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, também estabelece lá que, em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos, que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, tá? Com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviço e a gestão da demanda. E o parágrafo único desse mesmo dispositivo menciona que, sem prejuízo da adoção dos mecanismos a que se refere esse caput, né, a ANA poderá recomendar, independentemente da dominabilidade dos cursos d'água, de forma indeterminada bacia hidrográfica, ou restrição ou interrupção de usos de recursos hídricos, né, ou pela prioridade do uso para consumo humano e dessedentação animal. Também é previsto lá nesse dispositivo da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico de 2007. Próximo, por favor. Como histórico recente, né, por meio da Resolução ANA 77, de 1º de junho de 2021, foi declarada a situação crítica de escassez na bacia do Rio Paraná. Tá? Então, só para resgatar, né, algo que foi recentemente, aí, há 2 anos atrás, instituído, a Agência Nacional de Águas ela já passou, né, por essa experiência e declarou essa situação ali no caso da bacia do Paraná, que tem uma sequência de hidrelétricas em cascata para geração de energia. Por favor, o próximo. Quais os critérios, né, que devem ser avaliados para a declaração, para subsidiar a declaração de situação crítica de escassez hídrica quantitativa? Existe uma premissa, né? Trata-se de critérios gerais norteadores para orientar o órgão gestor na análise da declaração de escassez, caso a caso, conforme as especificidades. E que tipos de critérios técnicos, né, e objetivos eles devem ser observados na sugestão dessa declaração de escassez? São aspectos climatológicos, aspectos hidrológicos e de armazenamento em reservatórios e os impactos sobre usos de recursos hídricos. Próximo. Eu vou tratar rapidamente de cada um dos 3, um em cada slide. Quanto aos climatológicos, né, observado, né, são observados déficits de precipitação e condição de seca na bacia amazônica, que estão associados em grande medida à influência do El Niño e ao aquecimento da superfície do Oceano Atlântico,
Tá? Isso está consignado no Boletim El Ninho 2023-2024, de setembro de 2023, elaborado pelo INEMET, INPE, SENAD e ANA. Tá? Todos esses elementos, diretores, estão na nota técnica que foi encaminhada juntamente com a proposta da declaração. Um segundo questão, em termos de aspectos climatológicos, é a configuração das condições típicas de El Niño a partir de junho de 23, né, com o aumento da temperatura da superfície do mar, TSM, na região do Oceano Pacífico Equatorial. E também a anomalia na temperatura de superfície do mar na região central do Pacífico Equatorial, que está em torno aí de 1,7 graus, já caracterizando, ou seja, essa condição já caracteriza um El Niño forte. Tá? Também, segundo os institutos, né, de climatologia, as condições do El Niño elas devem persistir até o trimestre de fevereiro, março, abril de 2024, com a probabilidade acima ou próxima de 90%. Tá? E espera-se, então, que continue ocorrendo chuvas abaixo da média sobre a bacia do Rio Madeira ao longo dos próximos meses. Isso tem sido repetidamente informado nas reuniões da Sala de Crise da Região Norte pelos institutos de climatologia. O segundo aspecto, pode passar, são aspectos relacionados a questões hidrológicas e de armazenamento em reservatórios. Como mencionei, são 3 aspectos, aqueles climatológicos, esses aqui hidrológicos. E eu informo aqui que em 2023, né, e isso lá está informado na nota técnica, as vazões naturais mensais nos reservatórios ali da região do Madeira, da Bacia do Madeira, eles permaneceram durante todo o ano abaixo da média de longo termo, sendo que em outubro eles já apresentam até o momento os menores registros de todo o histórico para esse mês, ou seja, a situação em termos de fluviometria e de armazenamento também é uma situação acirrada, grave, né, em termos do ponto de vista dos impactos sobre a disponibilidade hídrica, principalmente em termos de níveis. Por isso, o segundo ponto, né, os níveis da água observados nos 3 principais estações fluviométricas da ANA, no Rio Madeira, estão abaixo da cota com 95% de permanência. Como os senhores sabem, né, a ANA outorga com base na vazão estatística com permanência de 95% do tempo. Então, todos eles, todas as cotas já estão abaixo, né, de uma vazão com a permanência em 95% do tempo. E em Porto Velho, abaixo da cota mínima observada no histórico de 56 anos de medições. Tá? Então, em termos hidrológicos e de armazenamento, isso também já é demonstrado que a situação ela merece, né, essa declaração também por conta desse segundo aspecto de ordem hidrológica. Por favor, próximo. E, por fim, no terceiro aspecto, né, quanto ao aspecto sobre impacto sobre o uso de recursos hídricos, cabe mencionar que, em 30 de setembro, o Operador Nacional do Sistema ele encaminhou à ANA uma carta, né, um documento, informando que iria proceder com o desligamento dos conjuntos das máquinas de 5 pás em 1º de outubro de 2023 da UHE Santo Antônio, em decorrência da evolução das condições pluviométricas ali no Rio Madeira. Em 4 de outubro, o CMSE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, na sua reunião de número 283, ordinária, também aprovou uma deliberação que foi encaminhada à ANA, reconhecendo a severidade da crise hidrológica de hidrologia de seca na região norte do país, com risco de comprometer o atendimento aos estados aí do Acre e Rondônia, sugerindo que a ANA ela reconheça essa situação de escassez hídrica na bacia do Rio Madeira. Também, né, adicionalmente, a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, a ABAC, ela encaminhou à ANA ofício informando que poderá haver elevados impactos na região
ao atendimento na região, com possibilidade de desabastecimento da cadeia logística em função dos baixos níveis observados nos rios, em especial na localidade denominada Enseada do Madeira, ou seja, por uma questão de nível do rio, né, comprometendo a transporte aquaviário e o suprimento de bens para as regiões que dependem ali desses bens e que são abastecidos por meio de transporte aquaviário, né? E o risco, esse é um último ponto que ficou muito claro também na reunião das 5 superintendências, é que o risco de insuficiência de água em termos quantitativos para atendimento de usos consuntivos, ou seja, os 3 primeiros acima, nós tratamos das questões de usos não consuntivos, né? Geração hidrelétrica e transporte aquaviário. Quanto aos usos consuntivos, a irrigação, saneamento, indústria, né? Nós entendemos que o risco ele é baixo de não atendimento em termos de disponibilidade hídrica quantitativa. O que pode acontecer, e isso é informado lá na nota técnica de subsídio à decisão dessa DIREC, é que os mecanismos para captação de água, e isso já vai consignado nos atos administrativos de outorga, devam ser adaptados, né, para conseguir fazer a captação de água. Tá? Então, não é uma questão de quantidade de água, mas uma questão de adaptação dos mecanismos para a captação dessa água superficial ali na Bacia do Madeira. Próximo, e já caminhando para a finalização, conclusões e recomendações. O cenário observado na Bacia do Madeira é de escassez hídrica relevante em comparação com períodos anteriores. A nota técnica conjunta número 1 de 2023, SRE, SOI, SFI, SHE, SGH, de 7 de outubro de 2023, apresenta subsídios técnicos para que a ANA declare a situação crítica de escassez quantitativa no Rio Madeira, e a proposta é que essa tenha um período, como eu falei no primeiro slide, um período até 30 de novembro desse ano. Sugere-se a instituição também do Grupo Técnico de Articulação da Amazônia, o GTA, conforme recomendado pelo Decreto 10.639, de 1º de março de 2021, que tange a articulação com os órgãos gestores dos estados que estão em território da região hidrográfica Amazônia. E, por fim, né, nós tratamos também, esse é o último slide, dos resultados esperados com a declaração. Entende-se, né, que esses resultados eles podem ser esperados, né, a intensificar os processos de monitoramento hidrológico ali no Rio Madeira, com a identificação de impactos sobre os usos da água e proposição de eventuais medidas de prevenção e mitigação desses impactos em articulação com os diversos setores. Segundo ponto, subsidiar a definição pela ANA de regras especiais de uso da água e operação de reservatórios, o que já foi feito, né, em termos da UHE Santo Antônio, né, foi emitido ofício com 2 comandos, né, dando o comando da flexibilização extraordinária das condições de operação daquela UHE e também indicando a necessidade de fazer um pedido de alteração de outorga. O terceiro ponto, né, permitir que entidades reguladoras e prestadoras de serviços de saneamento adotem mecanismos tarifários de contingência, como foi informado. Quarto ponto, permitir à ANA estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água nos corpos hídricos abrangidos pela declaração de escassez, no caso a Bacia do Madeira. Quinto, sinalizar aos diversos setores usuários a necessidade de implementar os seus planos de contingência e a adoção de medidas especiais necessárias durante esse período de escassez. E o último ponto, né, que a partir da articulação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, possibilitar que o processo de declaração de situações de calamidade ou emergência por seca pelos municípios ou estados, eles aconteçam, né, visando o reconhecimento e auxílio pelo Poder Executivo Federal de forma agilizada
ou antecipada. Então, era isso, essa é o resultado, né, e um resumo da nota técnica elaborada pelas áreas envolvidas. Obrigado, diretores, fico à disposição. Obrigado, Marco Neves, superintendente de regulação de uso de recursos hídricos. Antes de passar a palavra na sequência, eu pergunto se algum dos superintendentes que fazem parte do grupo gostariam de complementar alguma informação ou se podemos passar na sequência. Ok? Nenhuma manifestação. Então, eu vou passar a palavra agora, inicialmente, aos nossos diretores, apenas no sentido de, se quiser esclarecer alguma dúvida, algo que que foi colocado pela área técnica. Algum de vocês tem algum questionamento direto agora que deveria ser feito, sem prejuízo da gente falar depois? Não, presidente, não tenho. Nenhum questionamento, ficou tudo muito claro, presidente. Sem questionamento também, podemos avançar. Ok, então agradecendo isso, eu vou passar a palavra agora ao nosso procurador-geral, no sentido de uma avaliação. Eu sei que tudo foi muito, enfim, muito em cima da hora, né? Trabalhando no final de semana, né? Na elaboração dessas notas e a formatação dessa reunião, que é extraordinária, porque se justificou a necessidade de fazer isso. Então, eu consulto aqui o nosso procurador-geral, doutor Luiz Carlos Martins, sobre a posição jurídica aí quanto à regularidade e juridicidade da proposta. Luiz, você está sem o som, você pode, por favor. Meu cordial bom dia, senhor diretor-presidente, senhora diretora Carolina Argolo, senhores diretores Felipe Sampaio, Luiz André, senhor secretário-geral, senhoras e senhores superintendentes aqui presentes, senhoras e senhores. De fato, as circunstâncias das quais nós estamos inseridos, inclusive com vítimas que fomos de um ataque hacker, né, impediram que a plena regularidade formal fosse obedecida e dada também as contingências fáticas que reivindicam e reclamam a essa pretensão de declaração de escassez hídrica, tão bem explicitada pelo superintendente Marco Neves. Mas, nada obstante isso, olhando o material que já foi encaminhado, né, tanto a minuta da resolução, assim como as justificativas que foram representadas, a Procuradoria, né, nessa manifestação oral, que posteriormente será formalizada em texto por escrito, mas as circunstâncias exigem uma imediata manifestação, não vislumbra qualquer irregularidade de modo a inviabilizar a edição desse ato normativo. Tá? Então, do ponto de vista estritamente jurídico, a Procuradoria não vislumbra, não enxerga, ao contrário, entende que o ato está em plena conformidade com o direito, de modo que a opinião desta Procuradoria é pela continuidade do procedimento e entende pela regularidade do ato normativo objeto da presente análise, senhor diretor-presidente. Senhor Procurador-Geral, muito obrigado, Luiz Carlos, pela manifestação e pelo todo o apoio jurídico que tem nos dado. Especialmente, como bem mencionado pelo nosso procurador, a Ana foi vítima, vamos assim dizer, de um ataque cibernético aproximadamente há 10 dias atrás, o que, inclusive, fez com que essa reunião se desse dessa forma virtual. Né, estamos aqui em operação, funcionando normalmente, cuidando desses assuntos tão importantes ao país, mas com uma certa limitação, especialmente quanto o restabelecimento da parte da internet, Wi-Fi, esse tipo de coisa, o que não tem impedido aqui o exercício da nossa atividade. Então, rapidamente, aproveitando aqui o ensejo e já encaminhando já dentro de um pequeno resumo aqui do que foi abordado e trazido pela área técnica, eu vou fazer um pequeno relato aqui. Mas, antes de tudo, eu gostaria publicamente aqui agradecer especialmente a todos os superintendentes envolvidos, toda a casa, né, toda a ANA, de uma forma geral, nominalmente aqui, a nossa superintendente de operação de eventos críticos, o nome do nosso superintendente Joaquim Gondim, e seu adjunto, Alain, ao superintendente também de regulação de uso de recursos hídricos, o Marco Neves, o seu adjunto também, Patrick, Tomás,
a nossa superintendente de estudos hídricos e socioeconômicos, a nossa superintendente Ana Paula Fiorese, que recentemente assumiu a função e já empreendeu todos os esforços aqui no sentido de contribuir, o nosso superintendente de gestão da rede hidrometeorológica, que será muito demandado, tem sido muito demandado também, no sentido de prestar a melhor informação possível ao Brasil quanto à situação que vivemos, né? O Marcelo Medeiros, a nossa superintendente de fiscalização, Viviane Brandão também, que nos acompanha e tem dado todo o suporte. Com essa pequena manifestação de apreço aqui, eu agradeço. Eu sei que temos trabalhado incansavelmente, finais de semana, para poder prestar ou dar a resposta a contendo. Rapidamente, é importante destacar que a ANA vem acompanhando essa questão do El Niño desde o mês de junho deste ano, onde foi elaborado um plano de contingência para o enfrentamento dos impactos desse fenômeno, né? No Brasil, de uma forma geral. Vivemos ali uma primeira situação ali no Rio Grande do Sul, né? Mais ou menos um mês atrás, menos de um mês atrás, e agora enfrentando essa questão do norte do país com essa seca extrema, né? A gente observa que essa anomalia das temperaturas da superfície da região central do Pacífico Equatorial, que tem alcançado aí já 1,7 graus, né, além do valor médio, né, enfim, esperado, isso já caracteriza um El Niño forte e a consequência disso é chuvas acima da média na região sul do país e chuvas abaixo da média na região norte e nordeste. Além disso, a gente tem aí a questão do aquecimento do próprio Atlântico, né, norte, o que tem ocasionado, com essa combinação de fatores, situações aí que temos vivido de ou escassez hídrica ou de excesso de chuvas, né? Nesse sentido, quando foi observado esse plano de contingência, foi prontamente aprovado pela diretoria colegiada, o objetivo já desde então foi alertar especialmente todos os órgãos ministeriais, já na sequência já foram expedidos ofícios para todos os ministérios envolvidos ou que têm algum tipo de relação, a Casa Civil da Presidência da República, no sentido de trazer ou compartilhar aquela melhor informação possível para subsidiar a tomada de decisões. Além disso, a articulação necessária para viabilizar a adoção de medidas indicadas no sentido de mitigar os efeitos sobre os recursos hídricos e o uso múltiplo da água. E aí, nesse ponto, é muito importante destacar que o papel da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ele é uma ação preventiva, né? A gente visa justamente antecipar situações que possam comprometer esses usos múltiplos, e nesse sentido vem adotando desde o mês de junho, onde foram instaladas a sala de crise na região norte e nordeste do país, e foi mantida ou invertida a sala de crise da região sul, que inicialmente estava focada para a seca, e com esse fenômeno ela se tornou foco de discussões relacionadas a cheias e inundações. Então, essa primeira sala de crise da região norte, ela ocorreu ali publicamente no dia 3 de agosto, todas as reuniões, inclusive as que sucederam, que foram 3, uma no dia 1º de setembro e 22 de setembro, e outra no dia 3 de outubro, estão disponíveis ali no nosso site da agência e podem ser acessadas e acompanhadas por quem não estiver nos ouvindo. Então, basta entrar ali no YouTube e poder acompanhar e ver o relato do que foi apresentado nessas salas de crise. Dessas salas de crise participam representantes de diversos órgãos federais relacionados a clima, hidrologia, desastres naturais. A gente envolve aí Defesa Civil, Ministério do Meio Ambiente, vários setores usuários da água, e no caso do Madeira, especialmente, envolve a questão da navegação, que é o uso múltiplo considerado o mais afetado no caso específico, tá? Os órgãos gestores também estão envolvidos, estaduais e todas as defesas civis e os municípios afetados. Nessas reuniões, que veio numa crescente, como bem mencionei, ali a primeira foi no início de agosto, ficou evidente a situação progressiva de criticidade hidrológica dessas áreas, especialmente nas cabeceiras da bacia amazônica, com destaque para o Rio Madeira,
que atravessa, nesse momento, o período de estiagem mais baixo da sua história. Então, a gente consegue observar ali os níveis d'água em níveis mínimos, né? Como foi colocado pelo nosso superintendente Marco Neves, desde 57 anos, quando há esse monitoramento. Com as medidas relacionadas o agravamento dessa crise, o nosso plano de contingência, já definido ali do meados de junho, ele já previa 3 ações a serem adotadas. Entre elas, essa declaração de escassez hídrica, possivelmente, né, que poderia ser adotada, a questão de condições especiais para os reservatórios. Já menos de um mês atrás, a usina hidrelétrica de Santo Antônio solicitou, inclusive, o rebaixamento da cota de 75 para 70, e onde foi prontamente atendido, e mais ou menos uma semana atrás, no domingo passado, teve que encerrar as operações, ou pelo menos suspender as operações, se não comprometer a estrutura da usina, o que, de certa forma, como bem colocado do nosso superintendente no relato, poderia ter afetado ali a distribuição de energia, especialmente no Acre e Rondônia. Dentro desse progressivo avanço aqui do plano de contingência, além da declaração, isso redundará especialmente em algumas regras especiais pelo uso da água, né? A nossa lei 984 de 2020 prevê justamente essa possibilidade de declaração pela ANA da situação crítica de escassez, quantitativa ou qualitativa, no caso apenas quantitativa, tendo em vista que é o que foi sugerido pela área técnica. Isso impõe, como bem colocado, a definição de um prazo temporal dentro do nosso grupo instituído internamente para debater o assunto. Temos nos reunido ali todas as semanas. A diretoria já havia aprovado, há aproximadamente 10 dias atrás, uma sala especial, vamos chamar assim, interna, né, para o acompanhamento dessa situação dos efeitos do El Niño. Isso tem sido recorrente, nós nos reunimos 3 vezes e, avaliando essa situação, a área técnica, então, neste momento, sugere aí a adoção, dentro dessa segunda fase, da questão da situação de escassez hídrica. Isso visa, especialmente, assegurar que, durante essa vigência dessa declaração, os usos múltiplos eles estejam preservados, né? Especialmente a questão, como a nossa Lei 9433 prevê, que é o abastecimento humano, né, e a dessalinização de animais. Como bem colocado, isso já ocorreu uma vez no Brasil, em 2021, na região hidrográfica do Paraná, em razão dos déficits de chuva consecutivos acumulados, que se mostrou uma alternativa importante, porque permite à nossa agência atuar de forma mais efetiva nessa regulação e nesse acompanhamento dos usos, né? Em relação à região norte, isso tornou evidente em razão da série de solicitações que foram encaminhadas à ANA, associada ao menor nível do Rio Madeira de todos os tempos. Então, sensibilizado por isso, a agência hoje e a nossa diretoria se debruça sobre essa proposta apresentada por esse grupo formado pelas superintendências afetadas, especialmente as mais afetadas pela agência e que regulam esse uso. Assim, considerando os relatos das salas de crise, e a gente observa especificamente o impacto no transporte de cargas e pessoas, né, o que pode comprometer ali o abastecimento de água em comunidades de Rondônia. Os níveis de água mínimos históricos observados, portanto, no Rio Madeira, especialmente em Porto Velho, e a necessidade de autorizar, por exemplo, condições especiais de funcionamento das usinas elétricas de uma forma mais flexível do que está previsto nas nossas outorgas e nas regras de operação. Então, nesse sentido, estamos aqui hoje avaliando essa questão. Eu gostaria só rapidamente destacar algumas consequências. Eu sei que já foi mencionado pelo nosso superintendente, mas importante, que o ato que estamos hoje a avaliar, ele permitirá à ANA
definir regras especiais pelo uso da água e operação dos reservatórios, que não estão previstas hoje em outorgas ou regras existentes, e o exemplo citado foi o reservatório de Santo Antônio. Ele poderá permitir também às entidades reguladoras, prestadoras do serviço de saneamento básico, a questão de adoção de mecanismos especiais, né, especialmente tarifários, com o objetivo de cobrir eventuais custos extraordinários em razão da condição climatológica ou hídrica, né, enfim, adversa. Ele pode permitir que a nossa agência tenha uma fiscalização mais ágil, especialmente em relação ao cumprimento dessas regras excepcionais que podem ser aprovadas, né, a partir, por exemplo, dessa declaração. Além disso, ela sinaliza, isso eu acho que é um ponto muito importante, para todos os usuários, todos os agentes públicos, os municípios, estados, quanto à ativação dos seus planos de contingência e adoção de medidas excepcionais. E aí eu destaco especialmente a questão da navegação e a geração de energia elétrica. E quando eu falo navegação, eu estou me referindo à parte do transporte específico, que é onde os alimentos na região norte, enfim, todas são as hidrovias, que são as vias por onde transitam ali as mercadorias. Então, essa situação permite, enfim, o acionamento desses planos ou o aprimoramento, a progressividade desses planos que já estão em vigor. E, nesse sentido, permite também a declaração de uma forma mais confortável, talvez, quanto à situação de calamidade ou emergência pelos municípios afetados, a partir, evidentemente, de uma articulação ali com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que permite ao Poder Executivo Federal o reconhecimento e o auxílio em relação a esses municípios afetados. É importante ainda destacar que a articulação da ANA com os diversos órgãos, ela vem ocorrendo, né? A gente pode citar aqui alguns exemplos, agora, mais recentemente, enfim, reuniões com o DENIT, onde se tratou dos impactos da questão do Rio Madeira, e na última semana, especificamente, o Ministério de Minas e Energia, dentro do abastecimento ali de combustíveis, para que, numa eventualidade de acionamento de termoelétricas, enfim, tenha o insumo necessário para o funcionamento disso. Então, acho que nesse sentido, dentro de uma abordagem um pouco resumida, mais ampla, a gente está hoje diante dessa situação, e aí eu encerro por aqui meu relato, eu questiono se algum diretor gostaria de fazer alguma complementação ou mesmo esclarecer algumas dúvidas. O que estamos aqui deliberando hoje é, a partir da área técnica, uma proposta dessa declaração. Isso vem associado a uma proposta de resolução para que a gente, enfim, comunique melhor ou defina firme, de uma vez por todas, efetivamente, essa declaração que se dará até 30 de novembro, ao que tudo indica. Se houver um arrefecimento, isso poderá ser revisado, e se tiver necessidade de expansão desse prazo, faremos oportunamente. Então, é nesse sentido, então, eu encerro aqui esse pequeno relato e passo a palavra aqui aos meus colegas diretores para querendo se manifestarem. Presidente, não tenho um excelente relato, muito abrangente, nada a questionar. A diretora Ana Carolina, alguma? Presidente, acho que ficou muito claro o relato feito tanto pela área técnica quanto a apresentação da área técnica e o relato que o senhor fez. Eu acho que temos aí todas as coisas, né, necessárias que embasam essa declaração de escassez hídrica no Rio Madeira, entendendo que é uma importante iniciativa da agência, para que em conjunto a gente possa aí contribuir a minimizar, né, os efeitos aí que temos sofrido, tanto da El Niño quanto pelo aquecimento do Atlântico. Então, nada a acrescentar. Diretor Felipe Sampaio, por favor. Obrigado, presidente Maurício. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui todo o corpo diretivo
também o procurador-geral Luiz Carlos, nosso secretário-geral Nazareno, né, e os demais que nos acompanham aqui. Cumprimentar também a todos que estão aí de casa, né, que vão nos acompanhar pelo YouTube. Queria reforçar mais uma vez, sei que já foi feito, mas nunca é demais, o agradecimento a todos os envolvidos diretamente, né, na construção do que nós vamos deliberar hoje aqui, na declaração, né, de escassez hídricas, aqui na pessoa do Marco Neves, superintendente de regulação de uso de recursos hídricos, bem como o time dele ali na parte de regulação, especificamente, na pessoa do Patrick. Queria também agradecer aqui ao time do Joaquim Gondim, né, nosso superintendente de operações e eventos críticos, ali, junto com o Alan, né, que tem construído, feito todo esse acompanhamento desse momento excepcional que o Brasil tem atravessado. Também cumprimento também a superintendente de estudos hídricos e socioeconômicos, né, recém-chegada a esse posto, né, a superintendente Ana Paula Fiorese, tem contribuído também nesse processo, bem como a superintendente de fiscalização Viviane, né, Brandão, e o nosso superintendente de apoio, né, de monitoramento da rede hidrometeorológica, o nosso superintendente Marcelo Medeiros, né. Eu queria fazer um agradecimento a todos esses que reflitam isso, a todo o time de todas as superintendentes, né. Então, queria só chamar a atenção, bem breve aqui, né, aqueles que nos assistem, nos acompanham, conforme apresentado aqui pelos colegas, né, a apresentação técnica do superintendente Marco Neves, como muito bem colocado pelo diretor-presidente Maurício. Nós estamos vivendo o El Niño, né, e até o momento ele tem sido classificado como forte, né, na legenda ali da classificação, né, e que tem impactado visivelmente, né, sistemas hídricos predominantemente no norte e nordeste, e com secas, né, e no sul do país com inundações, como temos acompanhado aí nos últimos meses, né, a situação no Rio Grande do Sul, e na última semana a situação ali no estado de Santa Catarina. Então, a bacia amazônica, onde se encontra, né, o Rio Madeira, além do El Niño, tem sofrido também com os impactos do aquecimento da superfície do Oceano Atlântico, né? Então, temos dois eventos associados nesse contexto. Então, como diretor supervisor, né, das áreas de regulação de uso, de fiscalização, de operação de eventos críticos, tenho acompanhado bem de perto, né, toda essa situação apresentada, todo esse contexto. E, de acordo com os órgãos competentes, né, os impactos desse El Niño devem perdurar, né, até abril de 2024, pelo menos. Então, isso significa que devemos ter chuvas abaixo da média, né, sobre a bacia do Rio Madeira e outras subbacia do Rio Amazonas ao longo dos próximos meses, né? Então, o cenário é preocupante, requer medidas adequadas de gestão e de contingenciamento. Então, como muito bem colocado já, desde junho, né, quando o El Niño se confirmou, né, a diretoria colegiada dessa agência aprovou o plano de contingência, né, e temos atuado junto com outras instituições para antever potenciais impactos desses fenômenos nos recursos hídricos brasileiros e, por consequência, né, nos múltiplos usos da água. Então, reforço que as nossas equipes técnicas têm liderado, né, lideradas aí pelo time da Superintendência de Operações e Eventos Críticos, têm atuado com esmero nas atividades de monitoramento e simulações de cenários, né? Mesmo no contexto que temos enfrentado, como bem colocado aqui pelo nosso procurador-geral, né, desse incidente aqui cibernético que temos enfrentado na agência, né? Então, a diretoria colegiada tem trabalhado diuturnamente, né, e se envolvido com esse tema. Então, as medidas de contingência têm sido implementadas pela ANA, então, à medida que o trabalho de observação e confirmação do risco se avança. Então, como bem colocado, instalamos, né, a sala de crise na região norte e nordeste e mantivemos a sala de crise da região sul. Então, essas são as medidas contidas no nosso plano de contingência e que estão sendo levadas ao cabo pela nossa agência. Então, nas salas de crise foram relatados impactos, né, sobre o transporte fluvial de pessoas, de cargas, em diversos rios amazônicos e o comprometimento do abastecimento de várias comunidades naquela região. Todavia, né, dados do relatório gerencial de comprometimentos hídricos dos rios federais de 2023 mostram que, mesmo que ocorram vazões inferiores às vazões de referência, não haverá necessariamente insuficiência de água em termos quantitativos para o atendimento dos usos consultivos nessa região, como, por exemplo, né, o abastecimento humano, pois as vazões outorgadas são inferiores a 50% da disponibilidade hídrica. Então, nós entendemos que, contudo, poderá haver impacto sobre as estruturas de captação de água para os usuários outorgados, em função da redução dos níveis de água nos rios, o que exigirá e que já tem exigido desses usuários adequações em suas captações, né? E se tratando de uso não consultivo, como a geração de hidrelétrica, o turismo e a navegação, os impactos já são sentidos, né? Por isso estamos aqui hoje nos debruçando e tomando essa decisão. Então, um exemplo marcante foi a recente paralisação
usina hidrelétrica de Santo Antônio no dia 1º de outubro, devido à baixa vazão da água no Rio Madeira, que deixou inoperante as turbinas da usina. Então, sem prejuízo ao sistema interligado nacional e ao abastecimento de água, né, de energia elétrica para o Brasil. Então, eu só queria reforçar isso, registrar que ainda, além da declaração, né, de situação de crítica de escassez do Rio de Madeira, que aqui discutimos e vamos deliberar, e das salas de crise já instaladas em curso na ANA, a ANA também cabe a definição de condições especiais para a operação de reservatório e de uso de água. Então, tais artefatos, tais instrumentos serão plenamente empregados na ANA sempre que necessário para a garantia e o atendimento no disposto na nossa Lei das Águas. Então, queria deixar brevemente esse reforço, dizer que, como agência reguladora, como agência, estamos acompanhando de perto toda essa situação, né, os pontos críticos de dragagem, tanto no Rio Amazonas, Tapajós e também nos Solimões, que eventualmente podem necessitar também de uma declaração mais à frente. Então, agradeço a oportunidade aqui, né, e eu acredito que estamos com todos os subsídios para tomar essa decisão aqui. Então, eu agradeço, passo a palavra, presidente. Obrigado, diretor Felipe, pela complementação, inclusive, trazendo mais elementos aqui para que a sociedade esteja esclarecida sobre o que estamos fazendo aqui hoje. Sendo assim, o que eu farei agora, eu vou abrir a deliberação para que todos possam, enfim, manifestar a sua posição quanto à declaração. Deixa eu só ler aqui para não ficar um minuto, para que a gente tenha claramente o tópico, de acordo com o ato convocatório, a declaração de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos do Rio Madeira. Além disso, foi colocado aqui pela área técnica e já havia sido discutido pela nossa diretoria, e foi previsto aqui na nota de encaminhamento, e eu preciso rememorar, talvez a gente fazer um pequeno ajuste, o secretário-geral, quanto a um segundo item a ser deliberado, que seria a formalização ou a criação do grupo técnico de acompanhamento da bacia amazônica, previsto ali, se eu não me engano, desculpa, estou buscando aqui dentro da nota técnica, deixa eu ver se eu consigo localizar rapidamente aqui. Eu não consegui localizar rapidamente, mas enfim, deixa eu ver o que temos aqui. Aqui, ok. Enfim, na própria resolução que prevê a declaração de situação crítica de escassez, ela já prevê aqui a criação de um grupo técnico de acompanhamento do plano de contingência pelo grupo que seria o GTA Amazonas, com a participação do gestor de recursos dos estados abrangidos. Então, nesse sentido, eu acredito que a nossa deliberação aqui ela se dá em duas condições. A primeira é se a diretoria ela está de acordo, né, com a declaração de escassez quantitativa, né, hídrica ali da bacia, especialmente do Rio Madeira, e a criação desse grupo de acompanhamento técnico, né, que é o GTA Amazonas, para que possa haver uma articulação específica ali com eu vou dizer, os diretamente envolvidos, né? Diferentemente de uma sala de situação que é aberta ao público, é um GT no sentido de permitir aquela tomada de decisão mais ágil, suporte à decisão. Eu busquei aqui, me permita, como não foi destacado especificamente, existe a previsão legal, inclusive, o embasamento jurídico aqui previsto em relação a isso. Enquanto os senhores estiverem se manifestando, eu até busco aqui para que a gente possa efetivamente colocar. Então, nesse sentido, secretário, o senhor está com o som desligado? Quer falar alguma coisa? Presidente, a fundamentação para a criação do grupo técnico de acompanhamento está prevista na resolução número 155 de maio de 2023. Ótimo, então tá. Então é isso que eu queria destacar. Obrigado, senhor secretário-geral. Então, nesse sentido, eu vou aqui pela ordem
Diretor Luiz André, como se posiciona pelos dois fatos, declaração de escassez hídrica na bacia do Rio Madeira e a questão da criação do GTA Amazonas. O presidente me manifesta favorável à declaração de situação crítica de escassez quantitativa nos recursos hídricos no Rio Madeira e favorável também pela criação do GTA Amazonas. Obrigado. Diretora Ana Carolina, como se manifesta? Me manifestam favoravelmente os dois atos, diretor presidente. Obrigado. Diretor Felipe Sampaio? Também, com o relator, favorável à declaração de escassez hídrica e a criação do GT. Eu também me manifesto favoravelmente aos dois pontos da deliberação, tá? Eu vejo a proposta, ela tem alguns ajustes de forma que poderiam ser aprimorados, e aí depois eu encaminho formalmente ali apenas para que o ato saia dentro da melhor técnica jurídica ali de redação. Evidentemente, após o nosso aval aqui do nosso procurador-geral, que estará na sequência também acompanhando a formalização desse ato. Então, nesse sentido, eu declaro aqui que, por unanimidade, a diretoria colegiada aprovou, rapidamente aqui, aprovou a declaração de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos no Rio Madeira. Além disso, aprovou a criação do GTA Amazonas. E aí, nesse sentido, eu peço ao secretário-geral que, após as formalidades, aí, informe a diretoria se teria mais algum ponto a ser acrescentado ou se já cumprimos aqui a nossa missão nessa reunião extraordinária. Não há mais itens a deliberar, presidente. Então, sendo assim, eu declaro, então, encerrada a nossa reunião, agora 10 horas e 39 minutos, a reunião deliberativa extraordinária de número 26, e desejo a todos aí um bom dia de trabalho e que essa população que vem sofrendo, nos solidarizamos aqui com a diretoria e, por parte da ANA, estaremos adotando aqui todas as medidas cabíveis e necessárias para minimizar o sofrimento ou permitir que os órgãos públicos, de uma maneira geral, então, agradeço a presença de todos e me despeço aqui, encerrando então a reunião. Obrigado.